pessoal! Estamos de volta aqui para nós continuarmos com o nosso curso de AFO. Gente, agora a gente vai entrar em tipos de orçamento e técnicas orçamentárias, tá? Num primeiro momento aí falaremos dos tipos e depois, em outro bloquinho, falaremos das nossas técnicas orçamentárias. Então, esse bloco aqui, ele é bastante tranquilo, bastante tranquilo. Quero só que vocês entendam aqui o conceito de orçamento e os tipinhos que nós temos, que não se confundem com as técnicas. E isso vem em prova e vocês precisam saber, tá? Então, olha só, para dar o start aqui, o nosso pontapé inicial, vocês já muito bem sabem, né, que como o orçamento aí, quais são os conceitos que nós temos, né? O orçamento é o ato pelo qual o Poder Executivo prevê e o Poder Legislativo autoriza, por certo período de tempo, a execução de despesas destinadas ao funcionamento de serviços públicos e outros fins adotados pela política econômica ou geral do país, assim como a arrecadação das receitas. E isso aqui é do Aliomar Baleeiro, um doutrinador aí bastante famoso no direito financeiro, e o Giacomoni também extremamente famoso, né? Que diz aí para nós que o orçamento anual constitui-se em instrumento de curto prazo, então a gente está falando só do orçamento anual aqui, instrumento de curto prazo, que operacionaliza, lembra que a LOA é o operacional, né? Os programas setoriais e regionais de médio prazo, os quais, por sua vez, cumprem o marco fixado pelos planos nacionais, em que estão definidos os grandes objetivos e metas, os projetos estratégicos e as políticas básicas. Então, aqui, conceitos tranquilos e básicos de orçamento público que nós já sabemos. Agora, pessoal, você precisa entender que nós temos 3 tipos de orçamento, que são os tipos legislativo, executivo e misto. Quais são aí as diferenças entre eles? Olha só, com relação ao orçamento legislativo, a gente vai ter a elaboração, a discussão, estudo e aprovação e a avaliação e controle, todos pelo Poder Legislativo, tá? Por sua vez, o Poder Executivo, ele só executa o orçamento, então ele não elabora o orçamento nesse caso. O orçamento legislativo, ele é típico de países, né, parlamentaristas. E nós já passamos aqui no Brasil por esse tipo de orçamento, na Constituição de 1891. Se vocês abrirem o texto dessa Constituição, vocês vão ver que a elaboração, toda a parte ali orçamentária, é feita pelo Poder Legislativo, beleza? Nós já tivemos, então, os 3 tipos. Não é só o executivo e o misto, não. O tipo legislativo a gente já teve na Constituição de 1891, beleza? Maravilha. Então, aqui, o Poder Executivo apenas executa. Todo o resto é feito pelo Poder Legislativo. O orçamento executivo, gente, o que a gente vai ter nele? Quase tudo é feito pelo Poder Executivo. Então, tanto a elaboração, a discussão, estudo, aprovação, a execução e a avaliação e controle. Na verdade, é tudo, né? Não é nem quase tudo, é tudo. Sobra ali pro Poder Legislativo, bem dizer nada. Ele vai dar uma olhada ali, mas ele não pode emendar, ele não pode fazer nada, né? Aquela lógica de que da Constituição de 1937, de que o Poder Legislativo ele sequer podia emendar o orçamento, tá? Tanto que a Constituição de 88, ela vem muito nesse ritmo de permitir que o Legislativo faça tudo, né? Obviamente, a gente tem regrinhas específicas lá, mas assegurar constitucionalmente que o Legislativo possa emendar os projetos de lei orçamentária decorre muito desta vedação que nós tínhamos em 1937, tá? Então, a gente tinha essa vedação aqui, o Legislativo não podia fazer nenhuma alteração na proposta orçamentária, nenhuma. Então, ele ficava ali sem fazer nada, sem função nenhuma. Por quê? Porque isso aqui é típico de regime autoritário, né? Autoritário. Autoritarista acho que nem tem, né? Parlamentarista tem. Autoritários, regimes autoritários. Regimes ali ditatoriais, tá? Então, isso aqui é a Era Vargas, é quando o Getúlio Vargas, ele dá lá o golpe militar, né? Ele entra com tudo, fecha lá o parlamento, fecha o Congresso,
e cria essa nova Constituição aqui, bastante autoritária, de 1937, tá bom? E aí o parlamento ali, o povo, o Congresso Nacional fica perdido ali, né? Fica sem função nenhuma no orçamento, beleza? Maravilha. Então, já passamos por isso aqui também. E agora, né, coisa mais linda do mundo, fofa, maravilhosa, agora a gente tem o nosso orçamento misto. E a gente divide as funções no meio, né? Então, a elaboração, pessoal, e a execução, a gente deixa para o Poder Executivo. E discussão, estudo, aprovação e emendas, e também a avaliação e controle, a gente deixa para o Poder Legislativo. Isso aqui nós temos na nossa Constituição atual, de 1988, e temos aí assegurado ao Poder Legislativo que ele vai discutir, que ele vai emendar, que ele vai poder alterar a proposta do Poder Executivo, né? Então ele vai poder ter, ele tem essa prerrogativa de trabalhar junto ali, né? De colocar a voz do povo, que está representado pelos eleitos, né? E aí o povo também ali representado está junto desse momento ali do orçamento, beleza? E depois existe a avaliação e controle também, inclusive ali com o apoio, com auxílio do Tribunal de Contas, beleza? Então, maravilha. Atualmente, nós adotamos o orçamento misto. Já passamos pelo Legislativo e já passamos pelo Executivo também, ok? Questãozinha básica. Quadrix 2018. Julgue o item relativo à gestão de recursos públicos e planejamento orçamentário. No Brasil, executa-se o orçamento público do tipo legislativo. Não, né, gente? O tipo legislativo foi em 1891. A gente executa o tipo misto, que é o atual tipo que a gente adota. FGV 2018. No ciclo de elaboração do orçamento público, os poderes executivo e legislativo têm funções legalmente estabelecidas. São funções do poder legislativo. Elaboração e acompanhamento? Elaboração é do poder executivo. Elaboração e sanção? Os dois são do poder executivo. Apreciação e execução. Apreciação, sim, mas a execução é do executivo. Aprovação e avaliação. Exatamente. O poder legislativo aprova as leis orçamentárias e avalia depois da execução. E sanção é o executivo e a avaliação é legislativo. Então, ali, o único gabarito possível, letra D de dado. VUNESP 2016. Trouxe essa daqui porque ela trabalha bem a lógica do que a gente acabou de falar, tá? Há um tipo de orçamento utilizado em países onde impera o poder absoluto, em que a elaboração, a aprovação, a execução e o controle do orçamento são de responsabilidade e competência do poder no qual se concentra, quase exclusivamente a função administrativa. Esse orçamento é denominado, gente, falou em poder absoluto, né? Você já percebe ali que é algo autoritário. Todas as funções, elaboração, aprovação, execução e controle são na função administrativa. Que tipo de orçamento que é esse? É o tipo executivo, que é aquele tipo de orçamento típico de regime autoritário. O misto é o nosso atual, não temos jurídico, não temos econômico e não é o legislativo, porque o legislativo é o típico de regimes parlamentaristas, tá? Então aqui, letra E, o nosso gabarito. E é isso, né? Terminamos aqui este nosso bloquinho. Falei que ele era um bloquinho mais simples, mais tranquilinho, mas, como vocês podem perceber, vem em prova. E vocês precisam saber as diferenciações. É bastante importante que vocês levem para efeito de prova as datas, tá? O orçamento do tipo legislativo nós tivemos na Constituição de 1891. O orçamento do tipo executivo na Constituição de 1937, a Era Vargas, né? Regime autoritário. E em 1988, atual regime, nós tivemos aí o tipo misto, beleza? Bastante importante isso. Gente, terminamos esse bloquinho e eu espero vocês para o nosso próximo bloco, em que falaremos aí sobre técnicas orçamentárias, ok? Até!